Olá, que Deus abençoe você abundantemente. Nós estamos seguindo nessa meditação da Bíblia em ordem cronológica e hoje nós vamos ao capítulo 10 de Apocalipse, o livro da revelação. Bom, nós vamos pedir a Deus que Ele venha plantar a semente dele dentro do nosso coração, pedir que Ele venha abrir o nosso entendimento, mas também eu quero pedir para que você dê o seu gosto a esse vídeo e partilhe ele também com outras pessoas, tá bom? E como sempre, nós começamos com a oração, depois nós vamos nos aprofundar nesse tema aqui tão importante, tá bom? Senhor Deus Todo-Poderoso, eu creio que a Tua palavra é a semente que vai ser agora tocada em nós. E ela será absorvida pela terra do nosso coração. E determino que ela venha dar muito fruto, para que possamos servi-lo com integridade, com justiça, com amor, com retidão. Abençoe, Senhor, essa meditação que estamos fazendo sobre a Tua palavra em Apocalipse no capítulo 10. Em nome de Jesus, amém. E nós vamos, então, meditar nesse capítulo. Vou ler todo o capítulo, né? Porque ele é bem curto. Ele tem 11 versículos e muitos pensam que ele é um capítulo intermediário aqui no meio, né, dessas trombetas que estão sendo tocadas, mas não, você vai entender muito bem o que ele significa. E então vamos ler todo o capítulo, depois eu volto meditando nos comentários que o bispo faz e acrescentando os meus também. E vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste. E o seu rosto era como o sol, e os seus pés como colunas de fogo. E tinha na sua mão um livrinho aberto, e pôs o seu pé direito sobre o mar, e o esquerdo sobre a terra. E clamou com grande voz, como quando ruge um leão. E quando clamou, os 7 trovões emitiram as suas vozes. E quando os 7 trovões acabaram de emitir as suas vozes, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu que me dizia: sela o que os 7 trovões emitiram e não escrevas. E o anjo que vi estar sobre o mar e sobre a terra levantou a mão ao céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e o que nele há, e a terra e o que nele há, e o mar e o que nele há, que não haveria mais demora. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando estiver por tocar a trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou os profetas seus servos. E a voz que eu do céu tinha ouvido tornou a falar comigo e disse: vai, e toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. E eu fui ao anjo, dizendo-lhe: dá-me o livrinho. E ele disse-me: toma, come-o, e ele fará amargo o teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. E tomei o livrinho da mão do anjo e comi-o, e na minha boca era doce como mel, e havendo comido, o meu ventre ficou amargo. E ele disse-me: importa que profetizes outra vez a muitos povos e nações e línguas e reis. Bem, nós estamos então diante de um cenário do que está acontecendo entre a 6ª e 7ª trombeta, né? E no início da 6ª trombeta, nós vimos uma terrível guerra mundial e não podemos evitar o pensamento de que se trata de uma guerra nuclear, na qual será morta a 1/3 dos homens, sendo que além dessa guerra mundial, João vê a luta final dos povos no Armagedão. Então, nós podemos ver de duas formas, aquela luta acontecendo naquele presente momento, mas também o que virá acontecer no futuro. Portanto, o que lemos agora no capítulo 10 pertence à 6ª trombeta, tanto quanto a selagem dos 144.000 no capítulo 7 pertence ao 6º selo. Então, aqui está então ainda a decorrer a 6ª trombeta, né? Quando o anjo tocar a 7ª, dá início então a outra. Então não houve um intervalo, é uma continuação. Então vamos lá para o texto, versículo 1. Ele disse assim:
E vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste, e o seu rosto era como o sol, e os seus pés como coluna de fogo. Comentário do versículo 1, vi outro anjo forte. Pelas características apresentadas, cremos que esse anjo forte seja o próprio Senhor Jesus. Vejamos, ele estava vestido de uma nuvem. Quando menciona na Escritura, a nuvem faz referência à glória de Deus e ao retorno do nosso Senhor. O arco celeste, por cima da sua cabeça, nos traz a lembrança da aliança divina feita com toda a terra. O rosto, como o sol, nos mostra a divindade e a majestade do Filho de Deus e da sua justiça. Os pés, como coluna de fogo, fazem menção ao julgamento que virá sobre o mundo. Somado a tudo isso, quem teria autoridade de pôr o pé direito sobre o mar, que representa os povos, e o esquerdo sobre a terra, que representa Israel? Somente o Filho do Deus Altíssimo, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, possui tamanho poder e autoridade. Bem, ele, pelo fato, e eu creio que seja assim o Senhor Jesus, nessa descrição do primeiro versículo, é um grande espetáculo imaginar que ele põe os seus pés sobre o mar, quer dizer, sobre os povos de todas as nações e a terra, que representa, como o bispo explicou, a nação de Israel. Então, ele está entre os dois, Ele é o mediador, e ali nós vemos a ilimitada onipresença de Deus, que ele pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Bom, quando ele fala aqui, vi outro anjo poderoso, vamos agora ver vários versículos, Já vimos os 7 arcanjos que se acham em pé diante de Deus e os quais foram dadas trombetas, está lá no capítulo 8:2. Aqui trata-se do mesmo anjo do que fala no capítulo 7:2, que diz: então vi outro anjo subindo do oriente, tendo o selo do Deus vivo. No capítulo 8.3, por exemplo, também vemos esse outro anjo, Outro anjo que trazia um incensário de ouro, aproximou-se e ficou em pé junto ao altar. Então, a ele foi dado muito incenso para oferecer com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro diante do trono. No capítulo 7, por exemplo, nós vemos como o sol que nasce, o sol da justiça, no capítulo 8, versículo 3, como o grande sumo sacerdote, em pé junto ao altar de ouro, e sem dúvida é Jesus Cristo. Aqui no capítulo 10, no versículo 1, o outro anjo poderoso tem a forma de Cristo que retorna. E graças a Deus, ele tem muitas características que nós vemos lá no capítulo 1 de Apocalipse, A visão que o apóstolo João tem a respeito dele. Quando, porém, no capítulo 1 é dito que suas pernas são como colunas de fogo e não que são como bronze, é porque, conforme no versículo 2, ele faz algo gigantesco. Colocou o pé direito sobre o mar, e esse é o mar dos povos, e o pé esquerdo sobre a terra, isto é, Israel. Então, essa é a significação do que nós aqui estamos lendo. Se de um anjo é dito somente que ele é forte ou poderoso, isso em si não é nada de excepcional, não existindo razão para achar que ele seria mais do que todos os outros seres angelicais criados, pois anjos são seres criados como nós, e todos são mais ou menos poderosos. Mas no caso deste, ele é diferente. Conforme Deuteronômio 11:24, o Senhor disse a Israel, vamos ler: todo lugar que pisar a planta do vosso pé será vosso, desde o deserto e desde o Líbano, desde o rio Eufrates, até o mar ocidental, será o vossos termos. Portanto, se o povo de Israel colocava seus pés sobre um pedaço de terra prometida, ela era propriedade, então, se agora esse poderoso anjo, o qual cremos ser o Senhor Jesus, coloca seu pé direito sobre o mar dos povos, e o esquerdo sobre a terra, quer dizer, Israel, então esse é um ato de tomada de posse da sua propriedade legal, Eu lembro até da parábola que o Senhor Deus manda então o seu próprio filho para reivindicar aquela vinha, que os lavradores haviam roubado.
e mataram o filho, mas aí o pai virá colerizado. Então, esse é o momento em que o pai vem, né, para tomar de volta o que é seu. No versículo 2, e tinha na sua mão um livrinho aberto, e pôs o seu pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. O comentário diz um livrinho. Ao descer do céu, o Senhor Jesus trouxe um livrinho aberto na mão que representa o seu direito de exercer o juízo sobre aqueles que são rebeldes. Este livro contém todos os direitos proféticos, reais e sacerdotais de nosso Senhor e Redentor, além do restante das revelações dos juízos de Deus. Novamente nós estamos vendo esse livro. Lembra que lá no capítulo, eu não lembro agora, mas ele é tomado da mão de Deus do trono, né? Então a tomada do livro selado, da mão daquele que estava assentado no trono, e a abertura dos selos foi a prova do seu direito à posse da terra. E aqui no capítulo 10 temos a confirmação desse direito e sua intenção realmente de aplicá-lo. Então, veja o quão importante é nós entendermos desde lá do princípio, né? Porque são textos soltos e lançados sem nenhuma explicação, há uma significação. Por isso, você não deveria se deixar amedrontar pelos poderes inimigos à sua volta. Jesus é vencedor, graças a Deus. Naturalmente, estamos cercados por esses poderes e os ataques do mundo invisível ficam cada vez mais brutais. Mas Jesus é e permanece o herói vitorioso do Gólgota. Então, por isso que a ele foi dado esse poder invencível contra as forças do mal, né? Creio que a expressão como coluna de fogo descreve seu poder invencível e sua decisão irrevogável, pois colunas são fortes, colunas de fogo irresistíveis. Elas desafiam qualquer resistência. Eu pergunto, qual é o espírito do mal que vai resistir a ele, né? No versículo 1, o que acontece, que conhecemos o arco-íris desde os tempos de Noé, ele é para os homens um sinal da fidelidade de Deus. O Pai entregou todo o julgamento ao Filho, quer dizer, ao Senhor Jesus. No versículo 3, vamos ler agora. E clamou com grande voz, como quando ruge um leão, e quando clamou os 7 trovões, emitiram as suas vozes. O comentário diz assim, como quando ruge um leão. O que isso significa? Para os profetas, o rugir do leão é sempre um sinal de juízo. O Senhor Jesus é chamado de leão da tribo de Judá. Quando o rei dos animais ruge, faz soar a sua ira, e todos os animais estremecem. Da mesma forma, esse clamor do Senhor significa o juízo que faz as estruturas do inferno temerem e tremerem. É forte, né? Porque nós podemos ter uma referência desse rugido na natureza. Quando o leão ruge, né, todos os animais levantam a cabeça e ouvem, né? Então, também vamos ouvir esse rugir do leão. No versículo 3, então, ambas as coisas, o alto brado do Cordeiro de Deus, como o rugido de um leão, e os 7 trovões que desferem suas vozes e respondem, significam a mesma coisa, né? Ao mesmo tempo, fazem-se se ouvir os 7 trovões desde o trono de Deus. Isto é juízo. Somos lembrados de 2 Samuel 22:14. Trovejou desde os céus o Senhor e o Altíssimo fez soar a sua voz. Quantas pessoas deixam de dar ouvidos a Deus para dar ouvidos ao mal, ou preferem dar ouvidos ao mal em relação a Deus. Mas, no entanto, em meio ao juízo, está a sua eterna graça. O arco-íris sobre sua cabeça significa que Deus não quer a morte do pecador. E hoje eu fiquei pensando, né, sobre o arco-íris. Muitos pegam esse arco-íris para denominar um gênero de uma pessoa. Porém, esse arco-íris ele tem muito mais uma representação bíblica, né, sobre a fidelidade de Deus do que a mudança ou o caráter de uma pessoa. Essa graça resplandece, apesar da humanidade ficar cada vez mais endurecida e de estar escrito 2 vezes no final de Apocalipse 9,
que os homens não se arrependeram, assim ele tem que aparecer como juiz. Então, o arrependimento estava à disposição, né? Então, Deus continua oferecendo o perdão, porém, as pessoas continuam rejeitando ele. Assim, enquanto o Cordeiro, com o livro aberto, fala com voz poderosa, os 7 trovões fazem ouvir a sua voz. É como se nessa fase do juízo da 6ª trombeta, Deus se voltasse mais uma vez para os homens, dizendo: não quero a destruição, mas a salvação de vocês. Atualmente ele ainda fala de forma relativamente baixa através da ameaça de guerras em todo o mundo e através das crises econômicas e de energia que surge repentinamente e se tornam graves. Nós temos visto isso, né? As guerras, epidemias, as crises econômicas, a crise no ambiente, né? Os problemas ambientais que temos presenciado, e tudo isso é a voz de Deus anunciando o seu retorno. Então, nós podemos ignorar isso, pensar que isso é efeito do ser humano destruindo a natureza, ou podemos entender esses sinais como a volta do Senhor Jesus está muito perto. Então, Apocalipse 10, 4 diz: e quando os 7 trovões acabaram de emitir as suas vozes, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu que me dizia: sela o que os 7 trovões emitiram e não escrevas. E o anjo que vi estar sobre o mar e sobre a terra levantou a sua mão ao céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e o que nele há, e a terra e o que nele há, e o mar e o que nele há, não haveria mais demora. E verdadeiramente que não haja mais demora. A volta do nosso Senhor seja breve, porque pois o princípio do Apocalipse foi ordenado escrever tudo, né? Ele tinha ordem, o apóstolo João, de escrever tudo que ele visse. Conforme meu entendimento, os 7 trovões respondem àquele que ordena o juízo sobre a realização dos juízos. No entanto, como serão os efeitos? Como serão os efeitos e segredo de Deus, e por isso ainda deve ficar oculto. Isso está estritamente relacionado com o rolo do livro aberto que o outro anjo poderoso, ou seja, Jesus Cristo, tem em sua mão, que ainda vamos ver mais à frente. Logo, apresenta-se a pergunta: que livrinho é esse que João precisa tomar e depois comer, né? Se este anjo poderoso realmente é o mesmo que o Cordeiro, que é único digno de tomar o livro, o testamento do Pai, e de abrir os seus selos, como vimos lá no capítulo 5, então também o livro agora aberto é o mesmo do capítulo 5. Antes, ele estava selado, agora os selos estão abertos. E vamos lá ler então. E jurou por aquele que vive para todo sempre, no versículo 6, o qual criou o céu e o que nele há, e a terra e o que nele há, o mar e o que nele há, que não haveria mais demora. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando estiver por tocar a trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. E a voz que eu do céu tinha ouvido tornou a falar comigo e disse: vai e toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. E eu fui ao anjo, dizendo-lhe: dá-me o livrinho. E ele disse-me: toma e come-o, e ele fará amargo o teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. Comentário: toma-o e come. João precisava experimentar por si mesmo aquilo que iria dar aos outros. Daí a razão pela qual ele teve de comer o livro, cheio de lamentações, suspiros e ais, para que possa transmitir o espírito e a vida que há na palavra de Deus. O homem de Deus precisa, no sentido espiritual, comê-la, ou seja, absorvê-la, a ponto de o seu ser assumir totalmente o caráter do seu autor. Dessa forma, a palavra sairá de dentro dele com o mesmo espírito que nela existe. Ezequiel ouviu essa mesma palavra ao ser chamado. Ezequiel 3, do 1 ao 3, diz assim: depois me disse: filho do homem, come o que o achares, come este rolo, e vai e falas à casa de Israel. Então abri a minha boca e me deu a comer o rolo, e disse-me: filho do homem, dá de comer ao teu ventre, e enche as tuas entranhas desse rolo que eu te dou. Então comi,
e era na minha boca doce como mel. Nós podemos entender também nessas palavras aqui, quanto mais os juízos de Deus são executados sobre a humanidade, porque ela rejeitou sua oferta mais elevada, o Senhor Jesus Cristo, tanto mais o Cordeiro impõe o seu direito. Essa é a visão do Apocalipse 10. Então, é isso que vem acontecendo, que nós estamos presenciando aqui nesse capítulo 10. E a salvação realizada na cruz do Gólgota está fundamentada numa base jurídica. No seu nascimento, Jesus Cristo teve que ser colocado sobre a lei para se tornar o nosso Salvador. Era uma necessidade divina que fosse cumprida toda a justiça. Quer dizer, o Senhor Jesus nasceu de uma virgem, mas ele não foi o fruto, da relação entre o homem e a mulher, mas ele foi gerado pelo próprio Espírito no ventre de Maria. Ele tinha que nascer de Maria. Até porque lá em Gênesis nós vemos exatamente isso, que o fruto da mulher viria a ser mordido no calcanhar, mas ele pisaria a serpente. Então, viria da mulher a salvação também. Ele é o cumprimento da lei. Ele não poderia ter ressuscitado dos mortos, não poderia ter subido ao céu, nem poderia se assentar à direita do Pai. Também não poderia ter dado perdão dos pecados dos homens, ou mesmo ter recuperado a herança perdida se não tivesse realmente expiado os pecados de todo mundo na cruz do Gólgota. E o que ele fez, então, nos trouxe toda a salvação de Deus. Você pertence a ele ou ainda se encontra nas garras do diabo? Se sim, você deve saber que ele prende ilegalmente. Se você ainda está preso em poderes de depressão, impureza, isto é ilegal, pois Jesus Cristo comprou você com o seu sangue, o sangue dele. Então, o diabo, ele só tem uma pessoa até o momento em que ela decide e entende o que o Senhor Jesus fez na cruz pela vida dela. Deus criou o homem à sua semelhança para que ele domine sobre a criação. O homem, porém, caiu nas mais extensas profundezas da perdição. Contudo, veio então o nosso Goel, quer dizer, o nosso resgatador, o Senhor Jesus. Ele reconquistou a herança perdida através da sua morte na cruz do Gólgota. Porque o Cordeiro de Deus tomou o livro selado da mão direita de Deus no capítulo 5. Porque Jesus Cristo aparece no santuário do céu como o Cordeiro que foi morto para ser considerado digno de tomar o livro e abrir seus selos. Qual é, afinal, o maior alvo de todos os atos dele na terra e no céu? Qual é a mais profunda intenção e objetivo de Deus e do Cordeiro? Bom, a resposta é simples. Nada além de dar e transmitir àqueles que creem nele o que está contido no livro. O livro é a salvação nossa. Se, no entanto, somos herdeiros, então somos co-herdeiros, ou seja, co-herdeiros com Cristo. E é o que Paulo diz em Romanos 8,17, e é isso que ele quer nos transmitir. E para terminarmos, ele diz, e tomei o livrinho da mão do anjo, no 10, e comi-o, e na minha boca era doce como mel, e havendo comido, o meu ventre ficou amargo. E ele disse-me, importa que profetizes outra vez a muitos povos e nações e línguas e reis. O comentário do 10 diz, doce como mel. Para o homem de Deus, é doce transmitir aos outros o que Deus lhe tem dado. Por outro lado, é amargo saber que, embora haja tantas lutas e esforço para salvar os perdidos, muitos sofrerão juízo eterno por rejeitarem a salvação oferecida pelo Senhor Jesus. Isto é muito duro de suportar. De fato, é uma missão realmente prazerosa, gloriosa, Os testemunhos que nós vemos, não de cura, de milagres, de transformação, de mudança de situação financeira, por exemplo, mas a transformação de vida, quando nós vemos uma pessoa nascendo de novo, esse testemunho nos alegra imensamente, mas há muitas pessoas que, apesar de estarem na igreja ouvindo a palavra não está entrando. Então, se a palavra de Deus é uma semente que chega ao nosso ouvido, se ela não conseguir entrar para o coração, e quem faz esse transporte? É o Espírito Santo. Então, se não houver esse transporte da palavra do nosso ouvido ao coração, então
infelizmente, ele não tem como poder de convencer-nos dos nossos pecados e tampouco realizar a obra de salvação. Bom, esse livrinho abrange a origem e o cerne de todas as profecias, de toda a pregação do Evangelho, de toda a verdadeira fé e de toda esperança firme, e toda essa glória ele deseja transmitir a nós. E por que ele precisa comer esse livro? É uma boa pergunta. Quando comemos algum alimento, ele se torna parte de nós mesmos. E ele se transmite literalmente para a nossa carne e nosso sangue, como nós vimos no versículo de Ezequiel, né? Então, por exemplo, é muito fácil pregar a palavra de Deus, é fácil fazer o que eu estou aqui fazendo agora, muitíssimo fácil. Mas aonde está a diferença quando nós praticamos? Então, você me acompanha pelo vídeo, talvez você não tenha como acompanhar a minha vida. Então, você não sabe se eu pratico ou não o que eu estou falando aqui. Mas fazer o que eu faço é muito fácil, qualquer pessoa pode fazer. Então, você não pode basear aquela pessoa no que ela fala, mas nas atitudes que ele tem. Quando João come o livrinho, ele se apropria interiormente da mensagem e experimenta a bem-aventurança, mas também o sofrimento. Sempre é assim, quando se come a palavra de Deus, acolhendo-a em si, o coração jubila por causa da magnífica plenitude. Por outro lado, isso está relacionado com muitas tribulações fortes, principalmente quando se tem que anunciar o juízo. Não se pode apontar a espada da palavra de Deus contra outras pessoas quando ela não foi apontada primeiro para mim mesmo. Por isso que é muito fácil pregar, mas é preciso viver. Então, o ministério de Deus que se cumprirá nos dias da sétima trombeta é a soma de todas as revelações e ações de Deus para recolocar o homem em sua herança perdida quando o pecado entrou. Então, o mistério de Deus abrange todos os mistérios da Escritura. O Senhor Jesus falou a respeito quando disse aos seus discípulos: a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. Então, nós somos privilegiados se temos o entendimento da palavra de Deus, porque ele revelou apenas aos simples, aos pequeninos. Todos os mistérios que são citados no Novo Testamento estão agrupados no ministério de Deus, que se cumprirá, então, durante o período da sétima trombeta, que será os próximos passos que vamos ver. A sétima trombeta não caracteriza um dia único, mas um período de juízo, pois os maiores acontecimentos se realizam durante esse tempo. Repetidamente, Deus deu um prazo de graça, pois o Senhor tem paciência conosco. E segundo Pedro 3,9 diz o seguinte: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Bom, diversas vezes Deus adiou o juízo final, mas será que ele vai continuar adiando, né? Por isso que tem demorado. E será muito tarde para voltar atrás, apesar de ainda procederem muitos acontecimentos dessa trombeta. O juramento de Jesus Cristo é irrevogável. Agora, apenas como para que você possa, se você tem uma curiosidade, quando a Bíblia fala sobre mistérios, né? Eu fiz um apanhado de alguns versículos e ele diz assim, Paulo cita alguns componentes desse mistério. Em Romanos 11:25, temos o ministério de Israel. Irmãos, não quero que ignoreis esse mistério para que não se tornem presunçosos. Israel experimentou um endurecimento em parte até que chegue a plenitude dos gentios. Em seguida temos o mistério da sua vontade, Efésios 1:9. Depois o mistério de Cristo, Efésios 3:4. O mistério da igreja, Efésios 5:32. Ou lembremos do mistério do Evangelho, Efésios 6:19. Ou do mistério do arrependimento. Eis que eu digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Está em 1 Coríntios 15:51. Então, eu espero poder ajudá-lo ainda mais através desses vídeos
a poder meditar melhor na palavra de Deus e ter uma melhor compreensão do que aqui está escrito. Mas o mais importante não é você saber toda a Bíblia, mas aquilo que você já sabe, praticar. Pratique, porque daí vem a sua salvação. Que Deus abençoe você abundantemente.